O tema de hoje é... Os 7 princípios dos pais de sucesso. Conversa a dois. Gata. Vai. Olá, casal de lindos, eu sou Darrell, de Márcia. Eu sou Márcia de Darrell. Nós seremos casados e felizes pra sempre. Com certeza, não deve existir uma dor pior para um pai ou uma mãe do que presenciar o fracasso de um filho. Nada pode ser mais triste que olhar para o seu filho e saber que ele sofre porque algo não deu certo na vida dele. Talvez as maiores dores da vida de um homem ou de uma mulher estejam ligadas às decepções familiares. Qualquer mãe daria tudo para não ver seu filho numa cama de hospital por conta de um acidente de trânsito, fruto de uma bebedeira, por exemplo. Qualquer pai trocaria de lugar com um filho que fosse ameaçado por um traficante, por uma dívida oriunda do uso de drogas. Todos nós faríamos tudo pelos nossos filhos, certo? Mas por que não tratamos antes? Por que não prevenir agora valores, princípios e ensinamentos que podem garantir o nosso sucesso como pais? Todos nós queremos poder terminar a corrida, olhar para trás e saber que combatemos o bom combate. Mas como ter a vitória? Como ter a corrida lá no final, sabendo que nossos filhos tiveram sucesso, que eles se deram bem? Só que as pessoas se esquecem de alguns princípios, alguns básicos que podem ajudar muito no nosso sucesso como pais. Preparados para conhecer? A gente vai trazer aqui 7 princípios que, se a gente colocar em prática, vai te ajudar muito a trilhar o caminho do maior sucesso que você pode ter na vida. É a maior missão, né, amor? A missão mais importante e a mais desafiadora que é ser pai e mãe. Se dedique a esse vídeo, anote e depois cola esses princípios em algum local assim onde você possa olhar, sabe, diariamente. Ótima ideia, ótima ideia, ótima E ideia. não julgue que é besteira, não. Se você ficar nesses pontos, colocará num outro nível a sua família e você vai poder exercer a paternidade saudável, isso que a gente quer. Vamos aos princípios? O primeiro é que eu preciso ser um exemplo. Você já deve ter lido uma frase que diz que as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo escutar as suas palavras. Sem dúvida, ela é ainda mais real quando se trata de pais e filhos. Os filhos são esponjas e eles copiarão invariavelmente tudo que falamos, mas muito mais o que fazemos. Então, se você quer que seu filho mude alguns comportamentos, vale você começar a observar os seus. Outro ponto é que eu preciso exercer a minha autoridade. Se tem algo assim necessário para uma criança, é que ela possa ter uma referência na vida. Na verdade, todos nós precisamos de uma referência, não é? A questão é que quando uma referência nos falta no lar, procuramos fora. E nem sempre as referências de fora são as melhores. Se os filhos não encontram autoridade nos pais, eles não vão respeitá-los. E se seus filhos chegarem ao ponto de não lhe respeitarem mais, você sim terá grandes problemas. Exerça a sua autoridade sem confundir com autoritarismo. A autoridade deixará seus filhos confiantes, seguros de que você tem um rumo e um direcionamento a seguir, sabe? O autoritarismo não, vai afastá-los de você. Terceiro princípio: eu pratico a justiça. Tem exemplo de pai mais perfeito do que Deus? Você gostaria de seguir o exemplo de Deus? Então, seja justo. Na hora de corrigir, seja firme. Ensine o que deve ser feito e cobre aquilo que já foi acordado. Só não esqueça também de encorajar, motivar e usar o equilíbrio, assim como Deus usa com você. Não é tirania, é justiça. Quarto princípio: eu treino os meus filhos. Vocês já notaram que toda pessoa extraordinária tem um treinador? Um coach. Pois é. Alguém que tá do lado dela, dando as dicas, incentivando, sabe? Ensinando, motivando essa pessoa a superar seus limites. Pois é. Assim tem que ser você com seus filhos. Você precisa prepará-los para a vida. Ensinar, assim, os princípios, os valores, a importância da busca de Deus para completar a sua vida. Essa é uma missão sua. E não pode ser terceirizada não, para a escola, para a igreja, para babá. Não pode. Márcia tem uma coach, ela ficou assim, top das galáxias com a coach dela. Ficou verdade. ainda melhor, ainda melhor. O quinto princípio, eu me coloco no lugar deles. Se tem um princípio difícil para nós pais, é o princípio da empatia. A nossa capacidade de nos colocar no lugar de nossos filhos. De entender algo simples. Eles são filhos. Filhos só podem ser criados por adultos. E você é o adulto da história. Quando eu me coloco no lugar deles,
eu começo a perceber que se eles estão se comportando mal, eu não tenho que reclamar, mas avaliar o que tem levado a eles a se comportarem daquela forma. Se eu começar a criar essa prática na minha vida, eu terei muito mais resultado nessa relação e vai ser muito melhor do que apenas eu ligar aquele modo mãe e ficar reclamando. Vamos ao 6º princípio. Eu preciso amar incondicionalmente. Aí você pode falar, esse todo mundo sabe, amar todo mundo ama. Sim, eu imagino que sim. Mas olha, o princípio de amar incondicionalmente. Quando eu decido que amo, independente do que eles fizerem, mesmo que eles se comportem mal, tudo muda. Eu começo a reagir de forma diferente. Eu começo a entender que eu tenho que valorizá-lo não pelo que eles fazem, mas pelo que eles são. Muda tudo, muda tudo. 7º princípio é o de que eu vou enviá-los. Essa parte, sem dúvida, é a mais difícil, principalmente para as mães, né? Mas mesmo que elas não queiram, isso é uma grande verdade. A gente precisa preparar nossos filhos para a partida. Eles são flechas e devem ir bem mais longe do que nós já fomos. Assim como um navio, que é muito mais seguro atracado no porto, mas mesmo assim ele foi construído para navegar em alto mar, nossos filhos um dia sairão de perto de nós. E entender isso é fundamental para que a gente possa prepará-los para essa partida. Saber que Deus nos deu essa missão maravilhosa de sermos pais e entender que os filhos são um presente dele para a nossa vida é fundamental. Pois quando a gente entende isso, fica claro que nós não criamos os filhos para o mundo, e sim para fazer a diferença no mundo. Quero repetir isso para você. A gente não criou o filho para o mundo, como talvez você tenha escutado já ou falado. A gente criou os filhos para fazer a diferença nesse mundo. Seguindo esses 7 princípios, nós poderemos ser pais e mães muito melhores. E lá no final da nossa história poderemos olhar para trás assim e ter certeza que tivemos uma família feliz e que ela é para sempre. Cara, eu tô altamente impactado com os princípios desse vídeo. Sem dúvida nenhuma, se nós, e nós estamos inclusos nisso, seguirmos esses princípios, a gente vai ter sim uma família para sempre, uma família muito melhor. Eu quero incomodar você, para que esse conteúdo não fique só na sua vida, para que você seja um agente de bênçãos de Deus para abençoar outra família. Para aí, ora a Deus, pede para Ele que te revele 5, 10, 15, 20 amigos seus que você pode mandar esse vídeo. Imagina se eles seguirem esses princípios, como eles terão filhos melhores no mundo. Pois é. E sabe uma coisa que a gente queria? Que vocês compartilhassem conosco. Falando um pouco desses princípios, quais são os princípios que você já coloca em prática, qual que você tem dificuldade. Vamos trocar aqui informações, um aprendendo com o outro. O teu comentário aqui é muito importante pra gente. Dá um joinha também no vídeo, né? E se inscreve aqui na TV2, a TV do Amor. Faz parte da nossa comunidade, não para aqui não. Tem mais 200 vídeos que podem te ajudar a ser um pai, uma mãe melhor, ser um avô, uma avó, ser um marido, ser uma esposa, ser uma pessoa melhor. O mundo precisa muito disso. Que Jesus abençoe ricamente a sua família.